Hoje o Rio de Janeiro parou. Um comício de mais de 4 horas de duração reuniu uma multidão no centro da cidade. É a maior manifestação popular da história política do Brasil. O comício pede eleições diretas para presidente. Me dá licença, companheiro. Por favor, me dá licença. Todo o poder emana do povo e em seu nome deve de ser exercido. O Brasil entra hoje em uma nova fase de seu período republicano. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. A decisão do governo de congelar os preços provocou em alguns supermercados do Rio uma verdadeira corrida à remarcação dos produtos. A reação contra a remarcação de preços começou aqui no Largo da Carioca, no centro da cidade. A segurança não deixou que filmássemos os produtos que estavam recebendo novos preços. O nosso reajuste é na base da OTN. Maçãs que custavam 12.500 o quilo passaram a 19.800 hoje. Quem foi que te deu essa ordem para você? Essa remarcação vem da central. Não houve nada disso. Estamos agora convocando o povo para que formemos uma cruzada cívica de consumidores em defesa do programa do governo. A lanchonete foi invadida e saqueada. Quando a polícia conseguiu acalmar a situação, a lanchonete já estava assim, toda destruída. A destruição continuou nessa loja. Aqui pelo chão, muito pão, suco, sorvete, creme. E assim ficou a máquina registradora, ainda com dinheiro aqui dentro. Quem passava procurava abrigo. Desse lado, também quebrado, motivo de tudo. O painel de preços que começou a ser remarcado por volta de 11 horas da manhã. Qualquer um do povo poderá prender em flagrante. 87 era inflação galopante, era governo Sarney, era corrupção, era vale tudo. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Isso era o Brasil em 87. O Campeonato Brasileiro de 71 até a Copa União, em 87, era qualquer coisa, menos alguma coisa que você pudesse confiar, essa que é a verdade. Até 2003, quando é disputado o primeiro campeonato por pontos corridos, não teve um único campeonato, um ano, que tivesse o regulamento igual ao do outro. Nunca aconteceu. A origem da Copa União, a origem do imbróglio da Copa União certamente está em 86 por uma questão fundamental. 86 é o ano em que a CBF anuncia que criará a primeira divisão do futebol brasileiro em 87. São 28 equipes que vão disputar o campeonato de 1987. Então nós não podemos jamais, a esses 28 que venceram o seu posto dentro de um campo de futebol, mudar essa imagem. E isso seria um contrassenso e uma imoralidade. Curitiba é eliminado logo na primeira fase e era o campeão nacional. Isso dá muita confusão. Nós não podemos concordar que um clube se diferencie dos outros, dos demais, através da medida judicial. Os clubes se negam a jogar com o Curitiba. E os clubes pretendem se associar com os erros da CBF porque ia para fora do irmão. A CBF estava fundada numa grave crise, não só financeira, uma crise também política. Porque o Otávio era o presidente, mas havia um vice-presidente que mandava tanto quanto ele, que era o Nabi Abichedid. A direção da CBF não tinha mais força nenhuma, nem perante a opinião pública, nem política, nem com as instituições, estava defasada. Até o momento que, pelo tamanho, inchaço do campeonato, o próprio presidente, então, da CBF, Otávio Pinto Guimarães, declarou que a CBF não tinha condição financeira de realizar o Campeonato Brasileiro de 87. A CBF desistiu de fazer o Campeonato Brasileiro de 87. Comunicou aos clubes que não tinha caixa para fazer. Porque a loteria esportiva que financiava as viagens e estadias dos clubes vinha caindo muito, até por problemas de credibilidade. Liguei para o Carlos Miguel e falei, olha, está na hora de agirmos, não é? O poder, foi a minha frase, está rolando na rua, é de quem pegar. Ah, mas você tem uma ideia? Eu falei, tenho. Vamos fundar uma entidade nossa, uma corporação nossa, e vamos tentar fazer um campeonato nosso e vender isso. Porque eu tenho certeza que a hora que você colocar o grosso da torcida brasileira
em torno de um campeonato, as emissoras de televisão vão se interessar. 12 clubes: São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Internacional. E chamarmos o Bahia, que é um clube de expressão nacional. Para não ficar tão sulista, tô saindo do Nordeste. União dos Grandes Clubes Brasileiros, que a imprensa deu o apelido de Clube dos 13. Hoje, no Rio, o Clube dos 13 entregou o documento com as decisões ao presidente da CBF, Otávio Pinto Guimarães. Porque não dá mais para os clubes viverem da forma como está. É um problema daquilo que a gente dizia há pouco ao presidente Otávio, chamado estado de necessidade. Quer dizer, ou você vai fazer o futebol forte e rentável, ou não vai fazer futebol, porque não podemos mais pagar para jogar. E a partir do momento em que os clubes tiveram a possibilidade de organizá-lo, resolveram fazer um campeonato super enxuto, com 13 times que formavam o chamado Clube dos 13, mais 3 convidados. Nessa articulação, eles diziam para mim, seja campeão. Eu digo, por que seja campeão? Eu não sabia por quê. É porque ele ia convidar o campeão de Goiás, o campeão do Paraná e o campeão de Pernambuco. Santa Cruz foi campeão pernambucano, Goiás foi campeão goiano e o Curitiba foi campeão paranaense. Então ele chamou os 3, que junto com os 3 tem uma Copa União com 16 clubes. Toda situação de ruptura faz alguma injustiça. E no caso, foram injustiçados Guarani e América, né? Que, pelo que tinham conquistado no ano anterior, mereceriam estar no ano seguinte. Mas, ao mesmo tempo, segundo o critério que foi adotado do ranking nacional de clubes, não estavam. Claro que, essencialmente, a razão não foi essa. Não vamos ficar aqui dourando a pílula. A razão foi que não tinha massa torcedora. O caminho que nós enxergávamos, pelo menos, era um torneio de elite, no sentido de você poder trazer para o futebol o que ele não tinha, que era organização e dinheiro. O esporte é elitista na acepção da sua palavra. Só compete os melhores. Aí nego diz, um movimento de elite? Elite com 95% da torcida brasileira? Então qual é o teu conceito de elite, qual é o teu conceito de massa? Esse desejo de se elitizar o campeonato, talvez ele tenha despertado também a ira daqueles que ficaram de fora do bolo. Nós sofremos muito no esporte na época. Eu lembro que do presidente ao roupeiro, passando pelos jogadores, pelo corpo diretivo, foi uma frustração total. E o questionamento começou ali. O que nos deu muita força, além do aspecto ideológico e motivacional dos clubes, foi o apoio da Rede Globo. A grande vitória do Clube dos 13 se deu no momento que a Globo entrou. Entrou e bancou. Vai haver o campeonato e vai ser dessa maneira. Que era um tabu na época. Os clubes não queriam a TV ao vivo, porque achavam que ia tirar público do estádio. Se eu conseguir mostrar um grande espetáculo na televisão para milhões de pessoas, né, a sensação, eu acho, seria essa. Poxa, eu gostaria de estar lá. A gente mostrava para eles a vontade de fazer aquilo e os clubes não acreditavam, não é possível que nós vamos receber tanto dinheiro por tal coisa. E aí liguei para o Celso Guerê, que era o diretor de marketing do São Paulo, ele marcou com o Ivan Borges da Globo lá no São Paulo, né? E nós fomos lá, conversando com o Ivan Borges, e o Ivan me ouvindo, mas achando que eu era um louco, que eu estava pedindo muito dinheiro, que na época eram 3 milhões e 400 mil dólares por 42 jogos. Eu falei, a gente não paga isso nem para a Copa do Mundo, não adianta nem levar isso para a direção da Globo. E demorando, até uma hora ele deu uma vacilada, que a gente fala, né? Um desvio na negociação, que eu não posso falar isso para as pessoas que estão me esperando. Aí, isso eram 8, 9 horas da noite, eu falei, quem está te esperando, Ivan? Aí a diretoria da Globo, o Boni, o Armando Nogueira, Ricardo Scalamandré. Por que nessa conversa estava Armando Nogueira, Boni e eu? Né? Porque eram as 3 pessoas que faziam na televisão. O Boni era o cara que botava no ar, o Armando Nogueira era o cara que produzia o esporte, eu era o cara que vendia. E aí eu quero prestar uma homenagem ao Armando Nogueira, que teve um papel fundamental dentro dessa história. No momento em que nós entramos em contato com eles, por iniciativa do Boni, imediatamente encontramos uma acolhida como se nós entrássemos realmente de sócios, não numa aventura qualquer, mas num gesto que nós consideramos histórico para o destino do futebol brasileiro. Vamos fazer o possível para que essa ideia venha
Isso é possível. E anuncia-se que o Dr. Roberto Marinho, pela primeira vez, viria assinar, seria ele a assinar pela Rede Globo de televisão. Eu fiz que sim. Não vai assinar. Não assino. Os contratos de televisão passaram a ser firmados direto com o Clube dos 13, mas não ficou liberto ainda da questão da parte do regulamento. Não, do regulamento. Porque o regulamento é fundamental na competição. Quando a CBF se dá conta da bobeada que tinha dado e que aquilo significaria perder o controle do futebol brasileiro. Porque o eixo principal dessa disputa é quem fica com o comando financeiro disso. Quando a CBF percebeu que nós não íamos ter retorno, ou era do nosso jeito ou não tinha outro, e ela pegou os mesmos patrocinadores nossos e montou um outro grupo de 16. Então criou 2 módulos, né? Um que ela chamou de módulo verde e um que ela chamou de módulo amarelo. Para nós não fazia diferença nenhuma, podia ser módulo, a cor que fosse. O importante é que aquele 16 era a Copa União e o outro era um outro. Era uma maneira delicada, não ofensiva, de dizer primeira divisão e segunda. Gabi, quando é que começa o Campeonato Brasileiro? Se houver um entendimento, a solicitação é para o adiamento para o dia 12. Com apoio da Globo, sem apoio da Globo, não importa, não ia ter campeonato. A CBF também não tem nada a opor, mas é preciso que haja a ratificação desse entendimento. Em havendo, a rodada será suspensa. Em não havendo, a rodada está programada, inclusive com PTAs, passagens providenciadas, jogos marcados, de acordo com o que nós comunicamos. Porque o grande receio, qual era da CBF, é que os clubes fizessem uma liga nacional. Não só, então, um clube dos 13, mas uma liga nacional que fosse ela se organizar independente da CBF, como na Europa se faz. Houve um acordo, e em função desse acordo, amanhã à tarde, o presidente Eduardo Augusto Viana da Silva irá me trazer as disposições regulamentares e a nova tabela que as federações acham que deva prevalecer para o Campeonato Brasileiro, pelo menos no tocante ao módulo verde. Veja agora, se ligue você, como vai ser o regulamento para os módulos verde e amarelo. Cada um vai ter 16 clubes com 2 chaves de 8. No primeiro turno, os times de cada chave jogam entre si. No retorno, os grupos se cruzam. A disputa entre os 2 primeiros colocados, do grupo verde e do grupo amarelo, no ano que vem, não pode caracterizar um super campeonato? É para decidir quais são os representantes da Libertadores da América. Para definir os representantes do Brasil na Taça Libertadores da América, vai haver, no ano que vem, um quadrangular com os 2 primeiros colocados dos módulos verde e amarelo. O campeão e o vice do quadrangular representam o Brasil na Libertadores. E não pode se encarar também como uma decisão para saber quem é o campeão brasileiro, na verdade? Não, porque está claro que vai ter o campeão brasileiro do módulo verde, o campeão brasileiro do módulo amarelo, o campeão brasileiro do módulo azul e o campeão brasileiro do módulo branco. Foi uma vitória do grupo dos 13? Foi uma vitória do futebol. E, portanto, uma vitória do grupo dos 13? Acho que foi a vitória do futebol. A CBF, um belo dia, chama-nos para assinar um regulamento. Porque o campeonato estava rodando, a bola estava correndo, os pontos estavam sendo tomados, e não tinha um regulamento. Dava assinar tal. Fim de tarde, Rio de Janeiro, 7 horas da noite, todo mundo querendo voltar para casa. Márcio Braga tinha um compromisso fora, não me lembro o que era. Tal. Então, Eurico, você vai representar a gente. Eu nunca fui para lugar nenhum com ordem expressa de ninguém. Eu era vice-presidente do Clube dos 13. Tratei aqui das coisas como era. Essa história dele querer atribuir que eu fui com ordem. Que ordem? Desde quando eu recebi ordem de alguém para fazer alguma coisa em matéria de esporte? Nunca aconteceu nada disso comigo. Nos trai, né, típico do Eurico, nos trai e assina um documento onde ele faz aceita o cruzamento do módulo verde com o módulo amarelo. Ou seja, o campeão brasileiro seria quem vencesse uma partida final entre o módulo verde e o amarelo. Nós ficamos absolutamente possessos, porque para nós o Campeonato Brasileiro era o módulo verde. Se eu fui para uma reunião representando o Clube dos 13, foi com poderes para decidir
o que era o melhor e qual era a situação. E eu decidi que o melhor era aquilo. Aí vão dizer hoje que foi culpa do Eurico, o Eurico assinou pro lado do pano. Eu não acredito. Acho que o Eurico fez o que todo mundo sabia que ia fazer para ter, porque senão não tinha campeonato, foi logo depois da primeira rodada. Que havia o risco do campeonato não seguir, do campeonato parar. Em benefício do campeonato seguir, tudo bem. No final vai ter o cruzamento. O que fazer? Estava assinado, ele tinha poderes para nos representar, nós demos poderes para a pessoa errada. O arrependimento não ia resolver o problema. Então nós fizemos uma reunião de todos de novo, colocamos em discussão e votamos e foi aprovado, eu não me lembro se contra o voto do Vasco, mas enfim, foi aprovado, que o clube que vencesse, o time que vencesse o tal do módulo verde, que era a Copa União, não jogaria o jogo de cruzamento com o módulo amarelo. Numa reunião no Clube dos 13, a ideia era que não tivesse o cruzamento. Foi unânime, não foi maioria. Agora, pergunta para mim, se fosse eu, no meu caso específico, se eu iria cruzar. Claro que iria. Alguém se deu melhor nessa história, né? Hein? Alguém se deu melhor nessa história? Futebol brasileiro. Sr. Nabil, os representantes. E a lei? Tínhamos que ser pragmáticos. Se a gente ia enveredar pela lei, pela Constituição, pelo regulamento, nem a Coca-Cola, nem o Clube dos 13, nem a Globo, ninguém ia poder armar, tecer um acordo. Nesta solenidade foi assinado um dos maiores contratos entre a iniciativa privada e o esporte a nível internacional. E o maior acordo de patrocínio esportivo já feito na história do Brasil. A reunião final para assinar o contrato. Estavam lá reunidos os clubes, estava lá o presidente da Coca-Cola no Brasil, o seu Jorge Gigante, que naquela noite viajaria para Atlanta, onde ele apresentaria na convenção anual da Coca-Cola o grande case de marketing do ano da Coca-Cola, cujo título era "Nós compramos o futebol brasileiro". Pronta para oferecer um coquetel para a imprensa inteira, desportiva, convidada, jornal, televisão, rádio. Quando a gente pensou que estava tudo bem para assinar o contrato com a Coca-Cola, veio o Paulo Odoni. Era um dos formuladores da coisa. Parei que tem um probleminha. E diz, vocês vão me desculpar, eu me envolvi tanto e a tal ponto que eu acabei não prestando atenção em detalhes. Se eu assinar esse contrato, eu sou demitido. O meu clube lá não dá para botar vermelho na camiseta. Que não pode ter nada em vermelho na camisa do Grêmio. Precisa autorização do conselho. Digo, então, não vai dar. A Coca-Cola tem mais de 100 anos, rapaz. Eles não mudam a logomarca deles assim, ainda mais a cor, que é conhecida no mundo inteiro. Vai melar esse contrato. O dirigente de futebol é o Papa. Ele defende a fé, defende o dogma de cada clube. Vamos falar com o presidente da Coca-Cola, com o Jorge Gigante, que estava na sala ao lado, já com a Globo, com a festa armada para sair no Jornal Nacional. Eu não podia avisar a ninguém nem pedir autorização para isso, porque eu sabia que essa autorização não ia ser concedida. Aí ele chama o Gigante, aí ele virou para mim e disse assim: "Não tem problema, presidente. A nossa Coca-Cola já chegou na China comunista com as cores que tem. Um dia ela chega no seu Grêmio." E neste momento, a Coca-Cola virou preto no Brasil. E a primeira vez que me perguntaram isso, eu disse, acho que foi um erro. O negativo saiu em vez do positivo. A logomarca era branca e saiu em preto. Obviamente ninguém acreditou. Aí depois o Botafogo colocou preto e branco, o Curitiba botou verde e branco, meio que bagunçaram, fizeram uma Coca-Cola multicolorida, mas deu certo no final e foi fantástico. O acordo entre a Coca-Cola e o Clube dos 13 envolve um valor equivalente a 17 milhões e 500 mil dólares. Nesta Copa União, os clubes vão receber 3 milhões de dólares, cerca de 210 milhões de cruzados. Foi um marco para a organização, não do futebol, do esporte brasileiro. Foi muito bom porque em pouco mais de 3 semanas nós conseguimos buscar no mercado, numa época de final de ano, cerca de 5 milhões e 300 mil dólares, quer dizer, uma verba que não existia no futebol. Não tem nem comparação com o de hoje, mas para aquilo que se recebia na época... Era a mega-sena acumulada para cada clube. Era a solução financeira dos clubes. Uns 15, 20 dias depois, que por coincidência tinha uma reunião praticamente trimestral,
que juntava os operadores do mundo. Aí, George, stand up. Fica em pé. Conta o que você fez no Brasil. Fiquei em pé na frente dos meus colegas e disse, olha, a gente fez isto. Obrigado. E aquela salva de palmas em pé de uns 50 executivos do mundo inteiro, olha, valeu tudo. A partir de agora, você tem um encontro marcado com o melhor do nosso futebol. Está começando a Copa União. São os clubes mais queridos do Brasil disputando a Taça João Avelange. No total, 16 times de 8 estados brasileiros. De São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Do Rio, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. De Porto Alegre, Grêmio e Internacional. De Belo Horizonte, Atlético e Cruzeiro. De Curitiba, o Coritiba. De Goiânia, o Goiás. De Salvador, o Bahia. E do Recife, Santa Cruz. Um novo futebol está começando hoje, tenha certeza. Você tinha como grande time da Copa União o Atlético Mineiro. De João Leite, Chiquinho, Batista, Luizinho e Paulo Roberto Prestes, Éder Luiz, Vander Luiz e Marquinhos. Sérgio Araújo, Renato Pemucho e Marquinho. É o time do Tele. A Copa União tem o Filipão, que era campeão gaúcho pelo Grêmio, e que dirigiu o Grêmio na Copa União, com Celso Roth como preparador físico. E o Raí começa a cercar de desconfiança. O Miller era uma realidade, mas era um jogador já meio preguiçoso. O Vasco tinha um time muito bom, mas não engatou. Você vê, tinha o Romário já. Tinha Giovani, Roberto e o Romário era o time campeão carioca no dia 9 de agosto. E um time que era pouquíssimo falado era Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo. Andrade, Ailton e Zico, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Esse time era um time visto como um time comum. A mídia não acreditava que aquele time nosso pudesse chegar, né? Até dizia que era um time muito velho, né? Barrar jogadores famosos parece mesmo ser uma mania do técnico Antônio Lopes. Foi assim no Vasco, Fluminense e agora no Flamengo com Leandro e Edinho. Para o técnico, os dois estão sem condição física e não vão jogar. As mudanças na defesa não param por aí. Aldair, que prefere ser zagueiro, vai ser mais uma vez improvisado na lateral esquerda. Eu joguei algumas vezes na lateral, acho que não vai ter problema algum, apesar de enfrentar a equipe do São Paulo com ponta muito rápido que é o Miller, né? O Aldair era reserva. O Aldair, que foi titular na Copa de 94, jogando uma enormidade, era reserva desse time, né? Reserva do Edinho, que também era um grande jogador. Mas um jogador que está começando, né, ele tem que se sujeitar, ele não tem condições de chegar e falar que não vai jogar em certa posição, porque não tem, pode até ser visto, encarado de outra maneira, né? É um bom jogador, acho que não muda muito, porque é um jogador técnico também, é um jogador que toca a bola, então acho que não vai haver dificuldade. Caminhou, Pinta, apontou, tocou no miolo, agora para a penetração de Minas, o goleiro atirou. Alcançou a direita na grande área, cruzou pelo alto, Minas de cabeça. Um momento meio difícil, conturbado. Já uma derrota inicial 2-0 já te coloca em dificuldade. O Flamengo já tem um novo técnico, é prata da casa. O nome dele é Carlinhos. O Antônio Lopes saiu, entrou o Carlinhos, que já havia assumido interinamente em outras ocasiões, inclusive durante o Campeonato Brasileiro de 83, que o Flamengo também foi campeão. Você vem para ficar ou você vem como interino? Não, pelo menos o convite é como se fosse ficar. Agora, interino, já não existe mais essa palavra. Carlinhos deu as chuteiras. Quando ele parou de jogar, eu fui o agraciado com as chuteiras dele. O Zico estava ascendendo, aparecendo o nome dele, aí dava mais um impulso, né? Aí passei a chuteira para ele, ficou na história. O Carlinhos é muito bom técnico, as pessoas são injustas com o Carlinhos. O Carlinhos sempre teve aquele jeitinho manso, ele sempre foi bom treinador. Conheci o Flamengo, quer dizer, que é o mais importante, os bastidores do Flamengo, como é que funcionava o Flamengo e tal, o que era a torcida, porque ele jogou, foi craque, foi ídolo, pô, entendeu? Como que o futebol do Flamengo teria que ser jogado, como que a torcida gosta, como que funciona o futebol do Flamengo, que é o futebol mais cadenciado, futebol de toque, de habilidade. Voltou o Leandro Edinho,
colocou eu e o Ailton no time, o Leonardo também. Todos esses grandes jogadores, eles já tinham mais ou menos a noção do que eles podiam fazer dentro do campo. E o que o Carlinhos fez foi encaixar as peças nos lugares certos e fazer com que elas funcionassem dentro de uma engrenagem. Ele era mestre nisso. O time se completou. Fazia a dupla pela esquerda ali, eu e Leonardo, né? Aquela força ali da juventude. Jorginho forte pela direita, chegava forte no apoio, né? E com o Renato caindo ali também. O Bebeto como finalizador, o Zico como o organizador, o maestro do time, o que encaixava o espaço e chegava para finalizar. O Ailton, o pulmão do time. Me colocar na lateral esquerda, com características que eu tenho, muito mais ofensiva do que defensiva, talvez tenha sido o grande medo dele. Pô, botar um menino de 17 anos que marca mal. E o Andrade era aquele que ficava à frente dos dois zagueiros, né? Era aquele trio experiente, né? E que dava esse suporte para o time. O Leandro, o Edinho, com o Andrade na frente deles. O Carlinhos percebeu, antes de qualquer crítico, antes de qualquer torcedor, a quantidade de talento que ele tinha à disposição. E ele colocou todo o talento que ele tinha à disposição para jogar. Era uma rivalidade muito grande. Nessa fase já, de 86, 87, já era contra o Vasco, já não era mais Fla-Flu. Naquela época não tinha esse conhecimento, tinha, mas talvez eu não tivesse, esse conhecimento de campo molhado, chuteira de trava, chuteira de borracha e tal, e eu só tinha uma chuteira. Buf, tempestade no Maracanã. Primeiro tempo, escorregando e tal, não sei o que, aí o Andrade chega, eu tenho minha chuteira, Andrade calça 39 que nem eu, mas tem o pé assim, né? Falei, o que eu faço? Aí botei 3 meiões pra jogar, botei a chuteira do mestre, enorme na frente, joguei o segundo tempo com aquela chuteira, que era uma coisa assim, impossível de jogar. O Renato, quando ele ia pela linha de fundo assim, meu irmão, era difícil marcar, porque a força dele, a explosão dele era muito forte, era muito grande. Quando ele ia na linha de fundo, eu aí já me preparava, né? E todas as vezes que eu jogava contra o Vasco, eu... Cruzamento não deu quebra-casa na frente do primeiro, cruzou tudo, volta para Bebeto de cabeça, entrou! O Vasco era um time muito forte também, né? E o Vasco foi à frente em busca do empate. Vivinho dá Roberto que chuta. A bola bate na trave. O Roberto tocou, a bola bateu no meu joelho, na minha canela, se não me falha a memória, bateu na trave e ela começou a correr por trás de mim. Eu fiz um movimento de gancho natural, não tive a intenção de puxar a bola de dentro do gol, porque ela não estava dentro do gol. Eu acho que a bola entrou. Quer dizer, aquilo tudo é uma questão de visão. E naquela época a televisão não tinha os recursos técnicos que tem hoje. Eu não sei se aquela imagem que aparece foi imagem montada. Só filmaram, só fotografaram, só pegaram o ângulo de uma maneira que você... Não dá para saber, e a rigor, pelo que a gente está vendo aqui, não entrou. Fiquei bastante irritado, tanto que eu joguei a bola para o chão, dizendo que a bola não tinha entrado, gritando, mas foi um grito em vão. Rubens, você deu gol? Eu já achei que a bola entrou e marquei o gol. É evidente que quem olhava aquilo com os olhos pelo Vasco vai dizer que a bola entrou, e aliás entrou muito. E quem olha pelo lado do Flamengo, a bola não entrou. Foi o lance ali de roubar essa bola e já arrancar, né? A velocidade pela esquerda ali. Aí não deu pro Donatinho, né? Acompanhar. E o Paulo Roberto, né, Paulo Roberto? Pela ponta canhota, tentou penetração, Dona tentou apelar, Aindazinho, Carrinho na hora grande! Eu acho que foi o primeiro pênalti que o Zico bateu depois do pênalti da Copa. Pênalti aos 44,5. Expectativa no Maraca. A caixa agachado. Zico preparado. Caminhou o Zico. Apontou, atirou, bateu na trave, entrou! O próprio Acácio dando um abraço nele pela recuperação. Ele ter feito um gol, aquilo ali marca, né? Um goleiro adversário, o cara ia abraçar ele. Pênalti final de jogo, você tá com as pernas cansadas e eu
Escolhi bem o canto e bati forte e fui feliz. Ninguém tinha dúvida que o grupo era muito bom, né? Tinha eu e o Zinho começando, o garoto no meio dessas feras todas, né? Mas realmente o grupo, a coisa estava um pouco conturbada, né? Olha o Flamengo chegando. Olha que bolão pro Renato, tocou na trave! Foi um bom resultado, o Flamengo esteve bem. Tivemos uma infelicidade da bola bater na trave, correu o gol todo e não entrar. É uma pena que o Flamengo tem perdido jogadores importantes no momento importante que está começando a se entrosar. Hoje já perdeu mais 2. Isso atrapalha qualquer conjunto. Uma vitória diante do Internacional pode melhorar a situação do Flamengo. Ele levanta para a área do Flamengo, Amarildo ia subir. Prepara Balalo, fez por cobertura, subiu o Eder de cabeça. Todo mundo que eu encontro, pô, tu lembra que eu fiz um gol em ti, um gol ali? Pô, do Zico seria uma honra, né, cara? Será que eu não tomei nada aí? Buscar aí nos arquivos aí, nada? Então tá bom. Zico, sinto muito aí, hein, cara? Olha na área do Inter, subiu todo mundo, espalmou Tafarel! A cabeçada de Zico que foi cumprimentar o goleiro do Inter. Até quando fui marcado a entrevista, eu disse, pá, mas tem pouca coisa de 87. E quando eu comecei a olhar nos meus álbuns aí que minha mãe fazia, os recordes de jornal, tipo, pô, mas sabe que foi um ano importante para mim, Eu acabei sendo o destaque esportista do ano. Então, sabe, bom que tu lembra o passado e tem coisas boas para te contar, né? Então essa aqui é uma grande lembrança. Andrade Nunes Maia. Tostão tocou de lado, a bola batida. Gol do Curitiba. Ele olhou, o Jorginho subindo, tocou na boa, ajeitou no peito. Vem cruzamento no capricho. Rafael. Gol. Renato. Parte no lance pela esquerda, toca bem para Nunes, ajeitou, quita. Flamengo em busca do terceiro gol, Curitiba em busca do empate. Lá e cá, olha o cruzamento, quita! Gol! Um belíssimo gol de Quita! Aí o Curitiba tenta, Zé Carlos sai do gol, faz a finta, é pênalti! Renato foi lá catimbar. Partiu Tostão, pé direito, ele, Zé Carlos, bateu Tostão, Zé Carlos pega! Acho que esse time entrou com outro espírito de luta. Eu acredito que com esse pensamento nós vamos chegar em algum lugar. E não pode ficar nisso só hoje não, tem que continuar assim. É o que eu falei durante a semana. Quem não tiver fim, pede pra ir embora. Teve aquela coisa, altos e baixos, perde aqui, ganha ali, empata, passa uma sequência ruim. Filmar na bola, Renato ainda. Esperando a chegada de alguém, conseguiu cruzar, Quita na cabeça! Que grande chance perdeu o Quita. Ataque rápido do Cruzeiro, o Robson tá livre, na direita a bola é pra ele. Amaciou, saiu Zé Carlos, o perigo, Zé Carlos salvou o Flamengo. Mas mesmo assim, mesmo tendo um elenco muito bom, o Flamengo foi muito mal no primeiro turno do campeonato, não conseguiu a tal da classificação para as semifinais. E eu sofri muito essa situação, porque o fato de ser inexperiente, estar começando, e um time que ainda não se entrosou, com certeza você é uma peça a ser colocada à prova. Naquele primeiro turno, que foi super confuso, porque o Zico recuperando de uma contusão, ainda não estava no máximo, digamos, da forma. Como você reagiria um diretor do clube te procurar para tentar te convencer a parar de jogar futebol? Ué, é um direito dele. Eu acho que
qualquer dirigente tem o direito de achar que o seu empregado não está servindo mais. E eu acho que isso é normal, ninguém pensa igual no mundo. Quer dizer, se uns pensam que eu não estou dando certo, outros pensam que não. Então, eu estou entre esses que pensam que não. Se passava isso na minha cabeça, imagina na cabeça de alguns dirigentes que pensam só no agora. A contusão que ele sofreu no jogo contra o Bangu, em agosto de 85, como todo mundo sabe, inclusive acho que as novas gerações também, foi uma contusão gravíssima que poderia ter tirado ele definitivamente do futebol. Márcio, aquela bola com o Zico, como é que você viu? Como eu disse, foi uma bola dividida, que a bola inclusive estava mais para mim. Eu senti que Zico vinha na maldade, então procurei também corresponder. Então acho que foi infeliz, o Zico veio na bola e eu levantei um pouco a perna. E ele também, eu acho que bateu na canela dele e por infelicidade dele ele se machucou. Isso daí é que me dói bastante, me choca. Ter uma desculpa dessa, dizer que eu poderia atingir e quebrar a perna dele. Quer dizer, isso daí é que me entristece mais ainda. Na época que foi feita a cirurgia, que foi feita uma cirurgia extra-articular, e não a que fazem hoje, que você tira um pedaço do tendão patelar e faz um novo ligamento cruzado. Eu não fiz, eu fiz uma técnica do Dr. Andros que era extra-articular e eu continuo sem o ligamento. Ele usava tendões e fixava fora da articulação. Extra-articular ele não entrava aqui, ele trabalhava por fora. Então ele pegava um tendão, fazia um furo aqui, fazia um outro furo aqui e amarrava. Então, no início, você não tinha instabilidade, mas no decorrer do tempo, essas coisas afrouxavam. E aí, quando você sobe, pula, cai e o joelho gira, como ficou frouxo, ele corre para frente. Você não cuidava da coisa dentro. O atleta voltava a ter instabilidade, então ele voltava a ter suas limitações de não poder pular, de não poder fazer movimentos rotacionais, de não poder fazer o zigue-zague que hoje é tão forte no futebol. Eu acho que existem dois Flamengos, né? É o Flamengo AZ e o Flamengo DZ. O Flamengo antes do Zico e o Flamengo depois do Zico. E eu acho que aí existem dois Zicos também, né? O Zico antes da contusão e o Zico depois da contusão. É uma tristeza no meu coração muito grande, né? Quando eu via lá o trabalho, ele na sala de musculação, tratamento, aquele joelho inchado, meu Deus amado. Ele lutando ali para se recuperar, para poder ajudar a gente. É impressionante a disciplina do cara, sabe? E a perseverança de falar assim, eu vou vencer, eu vou voltar. Muita força de vontade, muita determinação. Você pode ter certeza que foi muita noite mal dormida, com tratamento na época, que não era nem muito gelo, na época era toalha quente. Mas quando ele jogava. O fato de estar em campo, com certeza, contribuía já com todo mundo. E aí o time foi crescendo, né? Eu tenho certeza que a equipe vai entrar com outra moral agora frente de Botafogo no próximo sábado. Vamos embalar e eu garanto e prometo para a torcida que nós vamos ganhar esse turno. Quando o Flamengo começa a embalar, quando começa a pegar, a torcida começa a responder, aí realmente vai criando um mundo conspira a favor, né, cara? Então foi o que aconteceu no segundo turno. Tem 1,75 m, né? Não diminui ainda, tô envelhecendo, mas não diminui ainda não. Mas sempre foi um cara assim, tinha uma boa impulsão. Falei, eu vou nessa bola no primeiro palco. O Bebeto batia muito bem ali. O Botafogo, na minha vida, tem sido bom. A bomba no desvio, olha o perigo, Jorge Vera. Gol do Grêmio. Jorge Veras a 1 minuto e 15. Ailton.
Amaral escorregou, o lançamento é bom pro Kita, sai Mazzaropi, olha o Kita! Pênalti! Andrade, bateu, gol! O goleiro é o Mazzaropi, né? Ele se atirou pro canto esquerdo e eu mudei, virei o pé ainda em cima da hora. Andrade na cobrança de pênalti, aos 4h30 empata o jogo. 0-0, Vander Luiz, Marquinho, levantou, buscou o segundo poste, passou e brecou, gol! Uma bola que foi cruzada pela esquerda, que eu falei, sai Zé, quando eu olhei tinha uns 2 Zés, pô. Era o Zé zagueiro, Zé Carlos zagueiro, Zé Carlos goleiro, eles confundiram e a bola sobrou pro cara, o cara fez o gol. A bola tinha que ser minha, porque Zé ou não, a goleira é que tem que ter a responsabilidade. Então, eu tirei o braço e o Zé também tirou, praticamente deu uma freada. Você sabe que até hoje eu não me lembro direito se eu falei sai Zé pro zagueiro ou pro goleiro. Até eu me confundi depois. Os comentários aqui na Gávea é que existe um excesso de individualismo de certos jogadores, principalmente do ponta Renato. O centroavante Kita falou sobre isso. Ele acha que esse problema é um dos motivos que levou o Flamengo à derrota. A equipe toda foi um pouco individualista no jogo contra o Atlético, então... Renato não pensa assim e garante que, se for preciso, vai continuar a fazer as jogadas que ele acha melhor. Renato, existe uma explicação? Você consegue acertar os passes, consegue levar a bola até quase a área e erra na hora de fazer gol. Por que isso? Isso acontece, né? Se eu fosse perfeito, eu seria o maior jogador do mundo. Infelizmente eu não sou. Eu acredito que ninguém o é, nem Pelé foi. Ele acaba vindo para o Rio e encontra uma certa dificuldade no começo para se firmar. E ele vai acabar se firmando justamente durante o Campeonato Brasileiro de 87. O pessoal do meio de campo estava pedindo para que eu voltasse para marcar sempre o lateral. Se eu voltar para marcar o lateral, eu não vou ter pernas para decidir lá na frente. Então, alguém do meio de campo vai ter que decidir por mim. E houve aquela discussão de um grupo junto com o treinador, na boa. Em determinados jogos, o Renato prendia a bola e não largava mesmo. Tinha que dar uma bola só para ele. Falei que eu não iria voltar para marcar. E o Carlinhos falou que eu teria que voltar para marcar. Eu falei, você é o treinador, tudo bem. Eu não tenho condições de fazer isso. Então você faz o seguinte, você me tira do time, eu não vou jogar. Eu lembro uma confusão danada, né? Mas o Renato tinha essa coisa meio, de vez em quando ele segurava um pouquinho mais, né? Se tiver que fazer uma jogada individual, eu vou fazê-la. E aí, na apresentação, né, o Carlinhos reuniu todos os jogadores no vestiário. E aí, de repente, ele chamou, Zé Carlos, o que você acha do Renato? O Zé Carlos falou lá, Jorginho, o que você acha do Renato? E tal. Leandro. Quando ele falou Leandro, eu falei, peraí, Carlinhos. Chegar a minha vez, eu vou falar o quê do meu amigo? Pô, que ele prendia a bola, ele prendia, todo mundo sabia disso. Mas não era por aí como o Zico colocou. Né? E aí o Zico levantou o braço, falou, posso me pronunciar? Aí o Carlinhos falou, pode falar. Aí o Zico matou a charada, ele falou assim, deixa o Renato lá na frente, que ele está decidindo junto com o Bebeto, deixa que eu marco o lateral dele. Então, vamos acabar com essa reunião aqui de fazer enquete sobre esse ou aquele. Pô, eu não gostaria de estar aqui, a gente não vai ficar todo mundo com constrangimento. Acabou ali a reunião, fomos para dentro do campo, treinamos pra cacete, o Renato voltou e tal, e treinou, foi o melhor em campo. Dali em diante se tornou o melhor jogador do campeonato. Tem uns caras lá dentro que é danado. Aí o camarada que fica na bronca, porque o cara tá reclamando, aí que não dá mesmo a bola, aí... Exatamente, aí começa a briga, né? Aí eu começava a mandar tudo pro banheiro. Vai, não, acabou o treino, vai embora. Mas ele começa a ser fundamental nesse campeonato de 87, num jogo contra o Palmeiras no Maracanã, em que ele jogou muito. A popularidade do ponta-direita Renato foi comprovada no grito da torcida e na emoção das fãs. Por que você tá chorando, hein? Porque eu quero um autógrafo do Renato! Eu quero tirar uma fotografia do Renato, eu vim de tão longe! Eu amo o Flamengo! Tá aí o autógrafo do Renato. Renato, me dá um beijo, Renato! Protegeu a redonda, vai vir na ponta, cara para a esquerda da grande área, cruzou pelo alto, todo mundo, passou por todo mundo, cabeçada, gol! Esse gol foi interessante, que o Kleber Leite, ele era repórter, né? E ele não gostava muito. Por que o Ailton no Flamengo? Por que o Ailton? Não sei o que ele tinha contra mim. Aí eu lembro que ele falando, ele falou, mas aquele gol ali até um poste fazia.
Aquilo ali tudo era motivação para mim. Eu acho que o divisor de águas da competição foi a partir daqueles 2 jogos, Palmeiras e principalmente o Bahia fora de casa. Zico na área, cruzamento para Zico, tentou a puxeta e coloca pela linha de fundo. Lá vem bola, com perigo, para dentro do gol, tirou, Rogério, é gol! Gol do Flamengo, Zinho, camisa número 11. Bebeto cobrou o escanteio. Ainda conseguiu praticamente tirar de quase de dentro do gol, Rogério. Lá vai Bebeto, atenção, passou pelo goleiro, vai para a meta. É gol! Bebeto! O Flamengo desembarcou e os jogadores saíram apressados. O único que ficou foi Bebeto. Bebeto está irradiando alegria por 2 motivos. Primeiro, ele foi o autor do 2º gol na vitória para o Bahia. E hoje à noite, ele vai se casar. Esse vai ser o jogo mais difícil, né? Mas tá tudo bem. Eu acho que a vitória foi muito importante pra gente, né? E agora bora ver se a gente consegue outra vitória hoje à noite. Eu acho que o ponto forte do nosso time era a qualidade técnica dos jogadores. A base desse time, com certeza, era a base da geração mais vitoriosa do Flamengo. Nosso time era uma seleção brasileira. Eu participei de 90, o Jorginho foi tetracampeão. Leandro, Edinho, Leonardo. Andrade jogou Copa América, Olimpíadas. Eu, Zinho. Bebeto tetracampeão. Renato. Ainda tinha o Aldair no banco, que também foi seleção. 5 jogadores desse time foram campeões mundiais, né? 5. De 11 campeões mundiais, 5 eram desse time do Flamengo, desse elenco do Flamengo. Então, acho que só na época do Pelé que tinha isso, que o Santos dava tantos jogadores, ou o Garrincha, o Botafogo dava tantos jogadores. E era uma geração que gostava de vencer, gostava de conquistar. Isso era bom, isso era importante. Terminava uma conquista, a gente entrava na outra já, entendendo? Com os olhos brilhando, né? Com um brilho no olhar. Tem uma medalha até hoje que, assim, como Flamengo, você serviu o Brasil. Saiu do Edson, o Renato, cruzamento, olha a bola tocada para gol! Ailton, camisa 8. Andrade levou a marcação do Eduardo, tocou bem pro Ailton. Olha o Andrade, bolão, matou no peito, o chapéu do Wilson, mano, tocou pra fora! Se ela entra, ia ser um golaço do Andrade! Uma jogada fantástica. Eu vim conduzindo a bola, o Ailton passou aberto aqui, eu toco a bola no Ailton e já me apresento mais à frente. E o Ailton devolve essa bola no meu peito, né? Eu mato no peito. Nisso, quando ele vem, eu dou um toquezinho por cima e ele vira, roda, ele fica de costas para a bola. Desde que a bola subiu, que ela desceu, eu ainda estava com o corpo um pouco desequilibrado e bato de primeira nessa bola. E a bola passa raspando a trave. E aí o Tirateima congela a imagem, gira para mostrar a visão do Andrade na hora do chute. Quer ver só qual era? Atenção, era esta aí, ó. João Paulo tem Vladimir lá pela ponta esquerda, preferiu Marcos Roberto. Boa tabela com Edmar, de volta, Marcos Roberto, pode ser agora, tá lá! Gol! Gol do Corinthians! O time quer chegar a ser campeão, não pode cair do jeito que caiu no segundo tempo. Então agora só depende da gente, é chegar lá no Rio e ganhar do Santa Cruz. Nós massacramos no primeiro tempo, mas a bola não quis entrar, foi bola na trave de tudo. Renato, de primeira para Ailton. Ivan na cobertura, vem por baixo, Ailton briga por ela, leva vantagem. Tocou para Zico, puxou pro gol na trave! A explosão de Zico na meia bicicleta por cobertura, beijou a trave, saiu a galera endoida. Aquele jogo eu joguei super mal o primeiro tempo. Super mal, super mal. E o Santa Cruz era um time bom, que hoje a gente pensa Santa Cruz, mas Santa Cruz era um time super bom. O Gilson Gênio jogava pela direita, eu tinha que marcar Gilson Gênio. E a verdade é que o time do Santa Cruz tinha preocupação com o Flamengo, né? Ter que marcar todo mundo bem, Bebetozinho, Zico. Bebeto, Zico e Renato na área. A bola passa, Renato! A enfiada de bola é para Bebeto. Zico vem na sobra, bota na frente, ainda Zico faz a finta, grande lance, bateu! Perigo e pegou!
Outro grande momento de Zico no jogo, aos 36 e 40. E tinha muitos pontos fortes o Flamengo, então tinha que dar atenção a esses jogadores. E eu era o jogador que tinha mais espaço, eu era o jogador menos marcado. Pô, intervalo, tomei bronca de todo mundo, meu irmão, principalmente do Edinho. O Edinho me massacrou. Meu irmão, só você pode jogar, que pô, o jogo tá nos teus pés, você tem que ir. Pô, e você ali não responde nada, né? Vamos ver o que vai dar. Aí vem o Zico, não sei nem se ele lembra disso, cara. Vem o Zico e fala assim, Léo, faz uma coisa, você que tem espaço, sai pra jogar. Se perder, a culpa não é tua. Não vai ser tua nunca. Segundo tempo, 3 minutos, o nego me lança uma bola, eu vou pra frente, cruzo. Leonardo de novo. Linha de fundo, descola o cruzamento. A chance, Zico! Gol! Aí, meu irmão, aí não deu. Era muita emoção. Emoção da bronca, emoção do gol, emoção do Zico. Maracanã, vinha abaixo, cara. Tava abraçado, a gente agarrou ele ali, ó. Para que por aqui, pô. Vamos continuar, o jogo segue, vamos embora. Vamos em frente. Garotão, eu era o ídolo dele e aí ele tá dando um passe para eu fazer o gol, leva o time para uma semifinal. É lógico que aquela torcida toda, aí o garoto se emocionou, né? Flamenguista do jeito que ele era também. Talvez seja a recordação mais forte, mais emocionante da minha carreira. Zinho aperta no lance. Tomou bem, Renato partiu, vai pra cima na marcação de Lula, bateu, Renato à esquerda do gol. Aí o Flamengo tenta a jogada, Zinho. Ganhou de 3. Insistiu contra o quarto, foi pra área, pênalti! Pela esquerda eu arranquei, entrei, deu toque na frente, o cara não conseguiu, chegou atrasado e me fez o pênalti. Não, sem dúvida. Cavava muito pênalti. Cavava não, porque eu tinha essa característica de entrar pela ponta esquerda, né? Era eu e o Leonardo fazia essa jogada. Partiu Zico, bateu! Gol! Zico outra vez! 2 para o Flamengo, 1 para o Santa Cruz. Zico parte com ela. Aí é sempre a esperança de acontecer alguma coisa. Faz ótima abertura para Alcindo. Ailton tá no meio, toque é para ele, é curto. Fechou Ailton, levou vantagem. Tenta proteger, passa da bola, briga por ela. Zé do Carmo. Estica para sair, Andrade vem dominar. Daí para Alcindo. Tenta o lance, bota na frente, é falta. 45 minutos, pode ser o último lance do jogo. O problema é que a gente passa a ser muito visado. As pessoas conhecem o seu modo de bater falta e tal. Então eu procurei sempre diversificar minha forma de bater. Bola elevador, né? Ele brincava muito comigo quando a gente treinava a falta. Quando eu batia no canto do goleiro, eu procurava só acertar o gol. Não precisava botar muita... Como era do lado ao contrário, eu tive que botar um pouco mais de curva para a bola descair dentro do gol. Uma das faltas mais belas que ele colocou, na gaveta, certinho lá. Isso aparece em toda a propaganda do Flamengo. Eu fico contrariado. A própria barreira, quando ele bateu a falta, a barreira fez assim, ó. Todo mundo olhou para ver. Todo mundo queria ver o gol do Zico, sabia que ia sair. O Zé do Carmo estava de costas pro Zico, olhando pro gol. E o Birigui vira pro Zé do Carmo e diz assim: Zé, vira de frente da bola, porra. O Zé do Carmo diz pra ele assim: Eu não. Eu também quero ver o gol. Tem muito mais para o Zinho, mas Zico está colocado para a cobrança. São 6 jogadores na barreira, bateu o Zico no ângulo e gol! Zico! Aos 45! Zico faz um gol sensacional! Segundo dizem, né, o goleiro do Santa Cruz, que era o Birigui, parece ter uma foto em casa do gol. Ele acha legal que ter levado esse gol. São histórias, né, que contam, né? Foi uma das faltas mais perfeitas que eu bati e por isso a comemoração de tudo. Eu saí correndo e acabei me dando mal por causa de ter saltado, esquecido do problema no joelho, que eu não podia mais pular e acabei, quando eu caí no chão, meu joelho deu problema de novo. E aí entra a qualidade técnica, porque teoricamente a gente pode até dizer, mesmo com uma perna, o sujeito ainda conseguia desequilibrar e muito, né? E ele se superou, cara. Esse jogo contra o Santa Cruz, pô, ele entrou no vestiário, pô, a gente
Todo mundo veio abraçar ele. Poxa, a gente se emocionou muito mesmo. A galera sabe o ídolo que tem e nunca perdeu a confiança. E a resposta está aí. Tão poucas alegrias se pode dar, eu com o meu pequeno papel procuro deixar essa massa satisfeita. Então eu acho que a vitória é deles. O Zico não tá bichando não, gente. Não, o Zico tá bichando não. É 8 do velho do Zico. É Zico até morrer. Até morrer. Paralelamente, o Cruzeiro do Jair Pereira embala. O Cruzeiro tinha uma superstição na época, jogava todas as partidas de camisa branca. O Cruzeiro se classifica num jogo emblemático contra o Santos no Pacaembu, em que a torcida do São Paulo vai ao estádio para torcer pelo Santos. Porque se o Santos vencesse o Cruzeiro, o São Paulo se classificaria. E o Santos perde para o Cruzeiro por 1-0. O Santos não entregou o jogo, muito longe disso, não se especulou sobre isso na época. O Claudão fazendo gol na frente, o Jair Pereira garantindo na defesa, o time brilhante arrancou de maneira surpreendente, ganhando de todos os adversários e conseguiu a classificação para a semifinal quando foi enfrentar o Inter, ou seja, campeão do primeiro turno do grupo B, o Internacional, contra o campeão do segundo turno do grupo B, o Cruzeiro. Campeão do primeiro turno e do segundo turno do grupo A, o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, campeão do segundo turno do grupo B. E a galera canta, Flamengo eu sou teu fã, de futebol, levanta, sacode o Maracanã. E a galera canta, Flamengo eu sou teu fã, de futebol, levanta, sacode o Maracanã. O que nós não queríamos mesmo era enfrentar o Flamengo. O Flamengo tinha uma equipe muito poderosa. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, né? Justamente por isso, porque tu sair daqui, jogar contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra o Vasco, sabe? Era uma dificuldade grandíssima, né? Você falar em jogar no Maracanã contra o Flamengo, o jogador já sabia que era difícil ganhar. A torcida do Flamengo cumpriu o que prometeu. Olha só, lotou as arquibancadas do Maracanã. Há muito tempo não se viu um estádio assim, colorido de preto e vermelho. A gente pegou o Atlético, que também estava invicto, não perdia para ninguém, era considerado bicho-papão. Acho que foi o jogo que eu mais senti a pressão. Se eu não me engano, 120 mil pessoas no Maracanã. Cara, acho que foi um dos maiores públicos que eu joguei. Me lembro no primeiro lance do jogo, se eu não me engano, acho que foi o Renato Pemucho que pega uma bola no meio campo, a gente tenta fazer linha e eu tento sair, dou condição ao Sérgio Araújo, ele sai na cara do gol. Acho que ele ficou na dúvida porque eu não tomei a iniciativa de partir para cima dele e fiquei aguardando uma definição e quando ele tomou a decisão eu neutralizei e fiz a defesa. E eu, sinal da cruz, agradecendo a Deus de não ter saído nada, né, cara? Ele parte na velocidade, faz o cruzamento, o perigo, Renato, olha a chance do gol, Zé Carlos saiu para salvar. Eu tive a velocidade e a explosão de chegar e diminuir o espaço. Esperei ele definir e tive a felicidade de pegá-la, né? Tive a rapidez e a velocidade de pegar a bola no campo. Tentou na meia direita, agora para Jorginho, vai mais, vamos essa, garotinho. Tentou na meia direita, procurou, conseguiu, devolveu para Jorginho. O Jorginho fez o corta-luz e o Bebeto recebeu a bola na frente. Quando eu girei, o zagueiro ficou para trás, né? Aí o que é que eu fiz? Eu bati na bola, chutando na grama, assim, sabe? Eu chutei na grama, a bola bateu na grama e... Pra Jorginho, é pra Bebeto e agora apontou, atirou, entrou no gol! Nesse dia do jogo contra o Atlético, né? A gente tava sempre euzinho, eu, Ailton. Bebeto era cheio de superstição. Cheguei pra Zinho e falei, acho que tava cantando uma música de Caetano Veloso. Aí ele, tem, que ele chamava de tio, ele me chama de tio. Tio, tem gol do Beto. Fica tranquilo que tem gol do Beto. Toca essa música aí. É gol de Bebetinho, não tem jeito. Quando eu escuto essa música, e não deu outra, rapaz. Aí eu fiz, toda vez que essa música... Impressionante, rapaz. No outro jogo tocou também, eu digo, vai ter gol do Bebetinho de novo. Vamos comer feijão, vamos comer farinha, se tiver, então. Vamos comer paizão, vamos comer verdura, se tiver, então. Torcida do Flamengo não tem igual, cara. É uma festa, é uma festa à parte, Meu Deus, amado. Tem hora, cara, que você olha pra torcida
é algo impressionante, que dá vontade de chorar mesmo. Júlio César, ponta esquerda, que falava quando a gente chegava com ônibus, Maracanã, ele, venham minhas formiguinhas, tudo vermelhinho e preto, tudo ficar bonito no Maracanã. Quando eu entrava, assim, quando eu via o estádio lotado e a torcida do Flamengo gritando, começava, ó, meu Mengão, eu gosto de... Ah, meu irmão, ali não tinha jeito. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro, cante comigo, Mengão. Hã? Acima de tudo, rubro-negro, cante comigo, Mengão. Acima de tudo, rubro-negro. É minha paixão. Nós vamos encher essa casa aqui. Nós vamos encher o Mineirão, mas com a torcida gritando galo, essa torcida que incentiva, que participa do jogo. Você tinha mestre Tele Santana, né, que levou um Galo sem grandes estrelas a fazer uma campanha absolutamente brilhante. Lá em Minas, o Zico não ia jogar. E nesse dia o doutor Taron me chamou, falou, Edinho, aí estava o Zico lá sendo examinado, falou, o Zico não está querendo viajar. Eu falei, o Zico não está querendo viajar. Por que foi o Zico? E ele falou assim, não, Edinho,